que amava a mãe, e consolidando a amizade entre mães e filhos, né? Que é o que a gente quer para as nossas vidas, né? É cuidar dos nossos filhos, ver nossos filhos realizados. Como é que você chama? Meu nome é Simone, morro de medo desse microfone, mas eu sou a mãe da Isis. E o que me fez vir aqui hoje foi o título do teu livro, né? Tô amando, mas eu gostaria que a Tati falasse para os pré-adolescentes, porque agora eles chegam numa fase e dizem assim: ah, mãe, isso é um mico, ah, mãe, isso é retrô. E eu digo: e o que eu vou fazer? Aí eu digo: olha, as mães são todas iguais. É verdade. Aí ela diz assim: ai, mãe, tu me faz só pagar mico. Então eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre o título, o que fez, o que levou tu a colocar o nome do o título do teu livro, e qual seria a mensagem para os pré-adolescentes. O que levou a gente a escolher Mãe, você não está entendendo, é justamente o fato da Tati sentir que tem uma dificuldade na hora de conversar com a mãe. Ela fala A, a mãe entende Z, a mãe fala Z, ela entende A. Então, ela quer se comunicar com a mãe, mas ela não consegue. Então, ela fala, por isso que ela fala: mãe, você não está entendendo. Porque os filhos sempre acham que as mães não estão entendendo, só que a gente está entendendo muito bem, mais do que eles imaginam, né? E o que eu diria para os pré-adolescentes, como você me pediu, eu diria: olha, as mães estão entendendo sim. Fica tranquila, tá? Você, como é que você chama? Ingrid. Oi, Ingrid. Oi, Ingrid. É o nome que eu mais falo, depois de Luísa, que é minha filha. Então, você falou que você baseou a Tati um pouco na sua adolescência. E pelo que eu percebo, a Tati é meu patricinha, assim. Você também era meu patricinha? Não. Não, a Tati não é patricinha. Ela é, assim, eu acho que chega uma hora, assim, eu acho que todo adolescente tem uma tendência. Eu não era nem tão patricinha mesmo, porque nessa época eu morava na Bahia. E a forma como a gente vivia, assim, era muita praia, muito chinelo, muita bermuda. Eu não era nada vaidosa. Eu sempre fui, assim, até os meus 15 anos, eu era bem moleca mesmo, sabe? Assim, eu tinha muitos amigos homens, eu era zoneira, mas eu passava de Ana, hein? Vou logo avisando, tá depois ela falou que ela era bagunceira. Mas eu era assim, o terror dos professores, que chegavam na hora H e eu passava com a nota que tinha que passar, eles ficavam loucos, porque eu fazia questão disso. Mas a Tati, ela só é aquela fase, e eu comecei a ser Tati, assim, aos 16 anos, que foi quando eu dei uma virada, assim, e da noite pro dia eu passei a ficar vaidosa, meu cabelo cresceu, e aí começaram a aparecer os namorados, e os meninos, que antes eram só meus amigos, começaram a me ver de uma forma diferente. Nossa, ela tá mudada, e nessa época eu tinha ido morar fora, tinha ido morar na Califórnia, e quando eu voltei, eu era quase uma outra pessoa, e todos os meus amigos começaram a me paquerar, foi um movimento muito engraçado. E nessa época que eu passava a usar as frisilhinhas e tudo, não sei o que, e foi uma coisa que eu quis resgatar. Quer dizer, não quis resgatar, porque todo adolescente hoje em dia faz isso, né? Eu sinto que as meninas hoje em dia têm um prazer muito grande, assim, e não só as meninas, né? Isso é de mulher, né? Mulher é assim, a maioria, né, gosta de se produzir, de usar coisinhas. Eu gosto um pouco. Ai, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Vamos passar pro lado de cá agora, pra variar? Como é que você chama? Boa noite, meu nome é Georgia. Eu queria saber, assim, quando você fez o diário de Tati, eu queria saber se, tipo, você colocou algumas experiências que você viveu na sua adolescência dentro do livro. Você baseou a história da Tati na sua história, assim, quando você era adolescente. Coloquei um pouco, o Tisa também colocou das dela, né, Tisa? A gente coloca sempre, né, quando a gente escreve, a gente coloca sempre um pouco daquilo que a gente conhece, né, daquilo que a gente viveu, daquilo que a gente, enfim, dos filhos da gente. Eu acho que tem uma misturada aí, né, nisso daí.
de cada coisa. E outra coisa, no Mãe Você Não Tá Entendendo, você, quando você era adolescente, você tinha essa dificuldade, assim, de comunicação, de se achar, que ela nunca estava te entendendo? Achava. Eu era bem chata. Eu tenho que abaixar minha cabeça e assumir. Eu era assim, quer dizer, não era chata. Hoje em dia eu vejo que não era. Por exemplo, eu adoro conviver com adolescente. Eu realmente gosto. Eu tenho amigos adolescentes que eu sento, que eu converso. Que, por exemplo, nesse carnaval, meu marido ficou doente, aí ele não pôde ir eu tive um compromisso para ir, ele não pôde ir comigo. E eu fui com o filho dele e 2 amigos, entendeu? E foi ótimo, porque eu acho engraçado o que eles falam, eu presto atenção, eu gosto de ouvir as conversas, eu falo assim, de igual para igual, como se eu tivesse uma mesma idade, assim, que eu tenho maior amor mesmo, sabe? Maior carinho. Obrigada. Nada. Você, como é que você chama? Natália, eu queria perguntar 2 coisas. De onde é que você tirou o nome da Tati? Teve, assim, alguma pessoa na sua vida que era mais ou menos como ela? E por que você não leva a Tati no Sob Nova Direção? Foi lá com os amigos, tá legal. Mas como é que eu vou fazer a Tati velhinha ao mesmo tempo? Tem efeitos hoje em dia. Tem efeitos mesmo. Maneiro. É só um trabalhinho, né? Bota cabelo, aí tira cabelo. Não, a gente já pensou, assim, sobre botar a Tati no Sob Nova Direção um dia, fazer uma brincadeira, assim. E o nome Tati quem me deu foi o Cláudio Torres Gonzaga, que foi ele era redator ele até escreveu a Tati, ele escreveu Sob Nova Direção, na época ele escrevia Escolinha, e eu só chamava Tati adolescente. Aí eu disse, mas que nome eu coloco? Que nome? Aí ele falou, Tati. Põe Tati, Tati é legal, Tati é sonoro, Tati. Eu disse, pô, Tati. Aí eu botei Tati. Não. Só antes disso, Luísa, uma curiosidade, você morou em Brasília, depois morou em Salvador, quantas cidades mais você morou na vida? Eu morei em muitas cidades. Eu nasci no Rio, aí eu fui morar nos Estados Unidos, eu voltei pro Rio, eu morei em Mato Grosso eu fui pra Brasília eu voltei pro Rio, do Rio eu fui pra Salvador, aí voltei pro Rio de novo. Bom de vontade, porque essa família... Cigana, eu tô brincando.